Olá, pessoal! Hoje eu quero abordar sobre as atividades infantis que a gente pode desenvolver para que o nosso ambiente familiar seja mais saudável, mais equilibrado, mais organizado e que melhor atenda os seus limites, seus horários, que se conjugue com a sua vida de um modo geral. E eu já sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? Sobre essas questões. E é por isso que eu quero fazer alguns comentários que talvez possa ajudá-los, ok? Vamos pensar juntos nisso. Então, as atividades para os filhos são tema assim, de muitas discussões. Primeiro, pelos recursos que você necessita para implementar, né? Isso gera custo, isso gera disponibilidade, necessita de pessoas que possam levar essas crianças. Muitas vezes você tem dúvidas sobre o que pode motivar mais a sua criança, pelo que ela possa se interessar mais. Outras vezes a própria criança manifesta o que ela quer fazer, mas isso não se adequa aos seus recursos, à sua disponibilidade, enfim. Existe uma série de conjugações que você precisa de fazer nesse momento. Não é simplesmente porque a criança quer ou que você vê outras pessoas que adotaram essas iniciativas que você também vai oferecer isso para ela. E aí, alguns questionamentos são feitos, né? Quais atividades que são as mais recomendadas? Enfim, as atividades mais recomendadas são aquelas que você dá conta de cumprir. Você não pode estabelecer algo para os seus filhos que vai gerar um problema para você, que vai dar uma sustentação de um mês e depois você não vai poder mais continuar. Né? Porque você também tem que contar com o ajuste e a adaptação que essa criança vai fazer a esta atividade. Então, o primeiro passo, não existe uma atividade ideal. Na maioria das vezes, você vai encontrar a atividade que seja a mais adequada com a sua rotina, com a sua disponibilidade financeira, a sua disponibilidade de tempo e o interesse que você vai conseguir conjugar entre essa atividade e a sua criança, o seu adolescente. Muitas vezes a gente escuta essa queixa: tudo que meu filho começa, ele para. Ele não dá continuidade a nada, sabe? Então tem duas situações aí que precisam ser repensadas. Primeiro, você avaliar o interesse inicial que a sua criança apresentou por essa atividade. Será que foi ela mesma que escolheu? Não é? Ela estava motivada por algum coleguinha? Muitas vezes essa é uma influência que acontece, porque os colegas fazem, aí a sua criança também quer fazer. Outras vezes ela está motivada porque é algo diferente. As crianças se atraem muito por coisas diferentes. Coisas que elas nunca fizeram, ao contrário de muitos adultos, a maioria das crianças, elas se atraem por coisas diferentes, por coisas novas, por coisas que tenham que implicar num novo aprendizado para elas, né? Isso é muito legal, mas também deixa você vulnerável a essa segunda condição dela desistir rápido. Porque às vezes, como é uma coisa que ela não sabia nada sobre aquilo, ela também se desencanta, porque ela vai pensando que era uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa, e chega lá, não atende tanto às expectativas que ela tinha. Então, esses dois fatores são muito importantes de você avaliar com essa criança antes, né? Esclarecer o máximo que você possa, levá-la para ver o que é aquilo, criar com ela um entendimento dessa atividade antes de levá-la para a atividade propriamente. Porque veja bem, às vezes isso vai implicar numa matrícula, na compra de algum acessório, na compra de algum uniforme, e depois a sua criança não vai ficar. E aí,
em muitos ambientes, esse tipo de comportamento, de atitude, começa a se repetir. Sabe por quê? Porque às vezes a criança vê uma disponibilidade e uma boa vontade muito grande sua para levá-la. Então, não há uma valorização dessa atividade que você está oferecendo. E em tudo que a gente vai oferecer para a criança, que a gente vai apresentar para uma criança, é importante que desde cedo você desenvolva com ela, né, uma linha de pensamento para que ela valorize as coisas que ela faça. Para que ela entenda que ninguém vai chegar numa aula de balé dançando. Vai chegar numa aula de balé fazendo primeiros passos. Vai chegar no judô, não é? Muitas vezes assistindo os outros meninos a lutarem, desenvolvendo atividades bem preliminares. Vai entrar para uma aula de instrumento e não vai tocar na segunda aula. E muitas vezes as crianças têm essa ansiedade, né, por fazerem logo as coisas que elas viram as outras crianças fazendo. Então, amadureça com a sua criança essa programação, essa inserção, desde que ela deseje mais isso, ela precisa desejar mais essa atividade. E aí vai fazer com que ela também, há grandes chances de que ela valorize mais esse empenho para que ela tenha iniciado essa atividade. Então, muitas vezes a criança não fica por causa dessa falta de um preparo inicial com ela. São detalhes, né, gente, como eu falei anteriormente, que são pequenos detalhes que trazem significados e mudanças diferentes na sua rotina. Então, você experimente fazer essas pequenas inserções, essas mudanças discretas, para que você perceba qual é o resultado que você alcançou. E despertar esse interesse, essa valorização, envolvê-la com essa atividade, pode também gerar um resultado de permanência, de continuidade, de crescimento naquilo que você está oferecendo. E uma outra dúvida é sobre quando que a gente deve oferecer e fazer a inserção dessas atividades na rotina das crianças. Olha só, esse tempo é um tempo muito variável entre os ambientes familiares. Eu imagino que o mais adequado é você observar qual é o volume de atividades que a sua criança já desenvolve. Se ela fica muito ocupada com os afazeres escolares, se ela está numa escola que já oferece muitas atividades, se ela chega da escola com muitas atividades para ela fazer, muitos para casa, muito volume de livrinhos para ler, ou muitos trabalhos, né, quando é criança já adolescente, muitas atividades que ela tem que elaborar. Então, a inserção de uma atividade na rotina de uma criança vai depender da observação que você tem do suporte e do limite que ela apresenta. Então, nós temos crianças que são mais, têm uma elasticidade maior para abraçar mais atividades, e temos crianças que são mais concentradas, mais restritas, que são mais detalhistas, que gastam mais tempo fazendo um dever. Então, todos esses detalhes variam de uma família para outra, de um ambiente para outro. Por isso, a ótica e o olhar cuidadoso dos pais nesse ambiente, que são os pilares desse ambiente, né? A mãe, o pai, o casal ou só um, é o adulto que está determinando e identificando todas essas particularidades, ok? Então, eu estou deixando essa reflexão hoje para vocês. Convido para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem os seus comentários, façam uma visitinha na página do Facebook e vamos ampliar a nossa interação, ok? Até a próxima e um abraço!